Olá, turma, bom dia. Vamos começar a aula de hoje falando sobre o modelo relacional. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos iniciais sobre o modelo relacional e outros exercícios e outros detalhamentos podem ser vistos nos próximos vídeos que já estão no canal, ok? Bom, então eu vou comentar um pouquinho com vocês desse próximo passo, né, da disciplina, que está dentro do esquema lógico. Nós estávamos no esquema conceitual, aplicando o modelo ER, né, o modelo de dados, o modelo ER, de entidade de relacionamento, e construindo o modelo ER, nós gerávamos um produto que fazia parte, né, do esquema conceitual do projeto, justamente para visualizar melhor quais são os dados do mundo real que vão para dentro do nosso banco de dados, ok? Então, turma, eu vou fazer aqui um exemplo de um simples modelo ER aqui e como que a gente faz para ir para o próximo passo, né? Sair do modelo ER e ir para o modelo relacional, ou seja, sair do esquema conceitual e ir para o próximo esquema, que é o esquema lógico. Como é que a gente converte, como é que a gente evolui, né, do modelo ER para o modelo relacional, colocando ali características do SGBD escolhido. Lembrando que na nossa disciplina nós estamos trabalhando com o MySQL Community Server. Então, a partir de agora, o nosso modelo e especificamente o modelo relacional, ele terá características do SGBD escolhido, que é justamente o MySQL. Bom, então eu vou fazer aqui um primeiro exemplo simples e explicar os principais conceitos ali do modelo relacional. Bom, eu vou desenhar aqui então um diagrama ER, bem simples na tela. Então eu vou usar um programa qualquer aqui, só para gerar mesmo o modelo. Deixa eu pessoa. Então eu estou criando uma entidade aqui, pessoa. Deixa eu ver se fica com um zoom aqui, não fica tão ruim. Então, pessoa, eu vou colocar alguns atributos. ID, nome, CPF, o local que essa pessoa está nesse momento. ID, unique, CPF também unique. O local eu vou deixar opcional. E o nome não. Bom, então veja. Se eu tiver um simples diagrama ER aqui, onde eu tenho a entidade pessoa, que tem 4 atributos, dos quais 2 desses atributos
são atributos identificadores, né, que não se repetem em mais de uma instância. Então, se uma instância já tem o valor de d igual a 1, outra instância não pode ter o mesmo valor de d, assim como CPF. Porém, o nome, duas ou mais instâncias poderiam ter o mesmo valor de nome. E aqui o local, mesma coisa, poderiam estar vinculadas ao mesmo local essa pessoa. Enfim, esse local poderia ser a última posição da pessoa, ou mesmo a posição aproximada da cidade, enfim. Não vem ao caso agora. Como que eu transformaria isso daqui? Vamos colocar também, vamos colocar aqui data de nascimento. Vou colocar mais um atributo. Muito bem. Então, dado esses 5 atributos aqui, como é que eu vou, e essa entidade, como que eu vou transformar isso aqui num modelo relacional? Ou seja, aqui eu tenho apenas uma entidade e atributos. Poderia ter também relacionamento, né? Poderia ter um relacionamento aqui com outras entidades. Mas nesse caso eu não tenho. Agora, no modelo relacional, nós vamos transformar entidades, relacionamentos e atributos para tabelas e relacionamento entre tabelas. E as tabelas também têm conceitos internos que nós vamos ver aqui ao longo da aula de hoje. Muito bem. Para a gente fazer a conversão, essa conversão, eu vou recomendar o uso do Workbench. Então, quem ainda não instalou esse software, por favor, instale. Vai ser extremamente útil ao longo da nossa disciplina. Bom, eu vou entrar aqui no Workbench. Bom, no Workbench, pessoal, o que eu recomendo que vocês façam, antes de mais nada, é criar um novo usuário aqui para os seus projetos. Para cada projeto pode ter, na verdade, vários usuários, né? Você pode estar construindo um sisteminha web, um website, onde naquele website ali vai ter um banco de dados e esse banco de dados pode ser acessado por diversos administradores e cada um desses administradores tem as permissões de acesso ao banco de dados. Então, um pode ter mais permissão do que o outro, um pode acessar um determinado dado, o outro não. Um pode editar, o outro pode só visualizar. Enfim, a gente pode ter uma série de configurações aqui em relação ao acesso aos dados via um administrador de banco de dados, ok? Bom, então, o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro criar aqui uma nova conta, só para mostrar para vocês. Coloca aqui usuário. Chamar de usuário. Eu vou colocar localhost para que não seja possível eu fazer um login ao banco de dados fora da máquina onde está hospedado o MySQL, ok? Bom, vou colocar um password também bem simples aqui só para a gente testar, né? Usuário. Não coloquem caractere especial no login, tá? Evitem esse
tipo de inserção de dados, né? Caractere especial, espaço, hashtag, tá? Muito bem. Então eu vou criar esse novo usuário e por enquanto não vou fazer mais nada. Vou só aplicar aqui, criar esse novo usuário aqui. Então, refresh. Ok. Bom, depois a gente vai atribuir a esse usuário as permissões que ele pode ter em cada SGBD, em cada banco de dados que nós criarmos ao longo da disciplina. Tá bom? Então, voltando aqui, vocês vão logar primeiro com o seu usuário root, né, com o usuário principal que vocês têm ali no phpMyAdmin. Então, o usuário que tenha todas as permissões em todos os bancos de dados, né, o seu usuário principal aí do MySQL. Ok? Bom, e agora eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês, antes da gente realmente fazer a conversão, né, do modelo, eu quero mostrar aqui alguns exemplos de banco de dados. Por exemplo, aqui, ó, nós temos, veja, um banco de dados que, dentro deste banco de dados, o que nós temos são tabelas. Se eu abrir, por exemplo, essa tabela aqui, comentário, essa tabela comentário, se eu for aqui em estrutura, vocês vão visualizar aqui que essa tabela ela tem 5 colunas. Essa tabela tem 5 colunas. Então veja, tem código do comentário, descrição do comentário, data e hora da criação, código da colaboração, código do usuário. E tem lá o seu tipo, o tipo que o MySQL tem, que o MySQL suporta, um tipo primitivo de dado que o MySQL tem. Então, o tipo int, que é para armazenar números inteiros, o tipo de texto, o tipo de data e hora, novamente tipos inteiros, enfim. Então aqui, né, eu posso visualizar a estrutura da tabela, né, como ela está. E se eu clicasse aqui em comentário direto, se tivessem dados aqui dentro, eu conseguiria visualizar esses dados aqui no formato de tabela, igual está mostrando neste exemplo aqui. Se eu vier aqui em outro banco de dados que tem alguma coisa povoada, por exemplo, eu vou pegar SBD imobiliária, imóvel. Então aqui no imóvel, veja, eu tenho aqui uma tabela, né, uma tabela composta de ID, ID proprietário, RGI, data e local. E eu tenho a visualização dessa tabelinha no phpMyAdmin, ó, dessa forma aqui, onde a gente tem alguns conceitos quando a gente vê uma tabela de banco de dados. Então, quando nós estivermos falando de modelo relacional, é porque no final o banco de dados é, na verdade, um conjunto de tabelas. Só que essas tabelas não são tabelas exatamente iguais a uma tabela do Excel. Existem algumas diferenças bem grandes, principalmente no diferenças conceituais. Bom, aqui nós chamamos, por exemplo, cada coluna, nós podemos chamar esse como se fosse o título da coluna, né? A gente está acostumado a chamar o menu da coluna, depende de onde você viu sobre tabelas, pode ter esses nomes, mas em banco de dados normalmente se chama atributo, né? Esse é o atributo ID proprietário, atributo RGI, atributo data, e esses atributos aqui são os nomes das colunas. E quando a gente pega uma linha da tabela, nós chamamos de tupla. Então, cada linha da tabela tem um nome de tupla. Por exemplo, essa tupla aqui, que tem o ID, né, o ID 6. Então, a gente tem essa tupla, que é uma linha da tabela
de banco de dados, ok? Dessa tabela que eu estou visualizando neste momento. Então veja, aqui dentro, cada dado que está aqui dentro, ele é de um tipo específico, então ele tem regras para ser inserido ali dentro. Por exemplo, a data, eu não posso inserir a data de qualquer jeito aqui dentro, ele faz esse controle para a gente. Então você nunca conseguiria colocar uma data num formato errado aqui dentro, ele tem um padrão. No MySQL, o tipo de data dele, o padrão é ano, menos ou hífen, né? O mês, o hífen e o dia. Então essa é a entrada padrão de data no MySQL. Então o que a gente tem no local, a gente tem uma geometria. É um atributo binário, né? É um objeto complexo aqui, onde é encapsulado, né? Um objeto encapsulado, que eu não consigo visualizar ele de forma direta. Ele só mostra ali, a interface gráfica, né? Mostra pra gente ali uma geometria, né? Um objeto geometry de 25 bytes. Agora, como que ele está ali dentro, a gente tem mecanismos para ver isso. A gente tem algumas funções que a gente consegue transformar isso em texto para visualizar esse local. Mas isso é um pouquinho lá na frente. Bom, então, mas o que eu quero nesse momento da aula é mostrar para vocês que no final, pessoal, como nós estamos trabalhando com um banco de dados relacional, o modelo relacional, todos os dados que estão dentro do nosso banco de dados estão dentro de uma tabela. E essa tabelinha tem algumas regras para ser construída. A gente vai fazer alguns testes aqui na aula de hoje. Nós vamos criar tabelas. Né? E, além disso, se você se deparar, por exemplo, com um SGBD no SQL, esse NoSQL, né, ou NoSQL, não é que é não SQL ou sem SQL, não é isso. Quando você estiver estudando, encontrar esse termo no SQL, no SQL, significa que é não apenas relacional, ou seja, você vai ter um banco de dados que além de poder ter dados em formato de tabela, pode ter outro tipo de formato, por exemplo, formato de arquivo. Mas na nossa disciplina, no nosso caso, nós vamos trabalhar apenas com banco de dados usando o modelo relacional, banco de dados relacionais, ok? Que, resumidamente, são conjunto de tabelas. Todos os dados que estão dentro do banco de dados estão dentro de uma tabela, ok? Beleza. Então, apresentado isso daqui, né? A gente vê ó, aqui a tabela de cidade, a tabela de estado, ó, tabela de estado, ID e sigla, ó, 1 SP, 2 RJ, 3 ES e por aí vai. Então, todos os dados, eles realmente estão nesse formato de tabela, ok? Muito bem, turma. Então, nós vamos justamente fazer essa conversão do modelo ER, que era constituído com base em entidade, relacionamento e atributo, para o modelo relacional, que é basicamente tabelas, onde essas tabelas têm alguns conceitos especiais que vamos ver ainda. Bom, então, vamos para um exemplo, voltar ao exemplo aqui do diagrama ER pessoa. Bom, então quando você tem apenas uma única entidade, você vai fazer o quê? Você vai criar. Nós vamos vir agora aqui, nós vamos iniciar um novo modelo no Workbench. Novo modelo. Veja que ele vem para essa interface, onde eu posso aqui colocar um nome para o meu banco de dados, né? Meu primeiro PD. Posso fazer comentário. Posso definir um charset e um collation. Esse charset collation, isso daqui basicamente é para você identificar, por exemplo, quando você for buscar por café, será que ele vai buscar palavras com café com letra
maiúscula e minúscula, com acento ou sem acento, ou seja, se eu passar café, ele busca café com letra maiúscula, com letra minúscula, se ele vai reconhecer esses caracteres que estão aqui na palavra café, porque uma coisa é trabalhar apenas com português, com inglês, mas tem diversas outras línguas, né, japonês, chinês, árabe, que tem caracteres bem diferentes. Então, dependendo do charset ou collation que você estiver utilizando, não vai funcionar. Então, além do conjunto de caracteres, tem também se esses caracteres eles têm uma diferença, tem um case sensitive, né, diferença entre maiúsculo e minúsculo, se tem diferença de acentuação ou não, enfim. Esses detalhes de charset collation estão no manual do seu SGBD. Então você sempre tem que consultar o manual do seu SGBD para verificar, né, qual o melhor charset collation que você vai utilizar. Então a gente pode colocar aqui ó, o TF8 e esse general aqui, general CI, que vai funcionar perfeitamente com o português, ok? Então vamos lá. Meu primeiro BD, o TF8, general aqui, comments e adicionar diagrama. Aqui eu vou colocar uma. Veja, ele vai abrir uma nova interface. Tem aqui um meio quadriculado, né? Interface meio quadriculada, onde eu posso colocar, por exemplo, uma nova tabela. Então veja, quando você tiver uma entidade, então isso é meio que uma regra. É claro que nem todo caso vai ser assim, mas na grande maioria, quando você tiver uma entidade, você vai criar uma tabela. Tabela pessoa. Muito bem. Então eu criei uma tabela e essa tabela vai armazenar os dados de todas as instâncias de pessoa. Muito bem. Então o que eu também tenho que fazer? Veja que eu tenho que olhar agora os atributos de pessoa, né? Eu tenho que olhar os atributos de pessoa: ID, CPF, nome, local e data de nascimento. Então tem 5 atributos. Então eu poderia fazer o quê? Essa tabela pessoa, eu posso colocar 5 colunas nessa tabela. Então, vamos lá. ID, nome. Veja que apareceu uma chave. Não sei se vai dar para vocês visualizarem bem. No de vocês aí com certeza, mas no vídeo talvez não fique tão bom. Aqui tem uma chavezinha dourada. Eu vou comentar o que é essa chavezinha dourada. Nome, ó, veja que o ícone mudou, né? Não é mais a chave dourada. Então, nome, data de nascimento. Depois a gente vai voltar nos tipos, né? Tinha local também. E CPF. Eu posso subir aqui, né? Jogar o CPF para cá. Muito bem. Bom, então veja, além de colocar agora o nome, igual a gente colocava no modelo ER, a gente colocava basicamente só o nome. Tudo bem, lá no Minimundo tinha outros detalhes, né? A quantidade de caracteres, o tipo, isso está lá no Minimundo. Mas aqui no diagrama a gente não coloca. No diagrama ER a gente não é usual colocar o tipo do dado. Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou agora eu vou criar no CPF aqui, eu vou colocar que ele é varchar 11. O que significa isso? O tipo varchar é como se fosse um array de char lá no C++, por exemplo, uma linguagem de computação, como se fosse um array de char. Só que ele é mais eficiente do que um array de char. Então,
eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando vocês têm um tipo que é texto e ele tem um tamanho que você quer deixar um tamanho máximo de seja de 100 caracteres, 200, 3, 1 caractere, 550, enfim, tenha um limite máximo, normalmente a gente usa o varchar, ok? Que são aqui, ó, tem os tipos primitivos que o MySQL nos fornece. Cada SGBD tem o seu tipo de dado primitivo. Cada SGBD tem um. Muito bem. Então eu vou escolher aqui o varchar, né, 11 para CPF, porque o CPF é um campo texto com 11 caracteres. O nome, vou colocar, tem uma regra para nome, eu posso colocar o quê? Mais ou menos, sei lá, 300 caracteres. Tá bom. 300 caracteres para armazenar o nome. Data de nascimento. Bom, data de nascimento, eu posso usar o tipo date, que é um tipo específico do MySQL. É o tipo de data do MySQL, ok? E o local, eu posso usar um tipo espacial aqui, ó, do MySQL. Por exemplo, point. Posso usar o point aqui. E o ID é do tipo inteiro, tipo int, certo? Bom, e agora que vem alguns conceitos da tabela. Cada coluna, ID, CPF, nome, ela pode fazer parte do que nós chamamos de chave primária. O que é a chave primária? A chave primária, pessoal, ela é escolhida a partir de uma lista de chave candidata. O que é chave candidata? Quando você olhar para o seu modelo ER, você vai verificar quem são os atributos identificadores. Nesse caso aqui, pessoa tem dois, tem o ID e o CPF. Então, todo atributo identificador, ele vai ser uma chave candidata, uma chave candidata. Então, a chave primária vai ser uma chave candidata, porque tanto ID quanto CPF poderia fazer parte da chave primária da nossa tabela. A chave primária é a que identifica de forma única cada tupla do sistema na tabela. Então, cada tupla, cada linha da tabela é identificada com a chave primária. E não só isso. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui também. Mas não só isso. Mas o objetivo principal da chave primária é identificar uma tupla de forma única na tabela, ok? Então eu poderia escolher tanto o ID quanto o CPF para a chave primária, porque todas as duas, ambas, são chaves candidatas, ok? Então, nesse caso, vamos supor, eu quero que ID faça parte da chave primária. Então, como ele é chave primária, ele não pode ser nulo, certo? Not null, então tem um campo aqui, não pode ser nulo. Not null. Então, se o ID ele era uma chave candidata e ele se tornou uma chave primária, significa que ele não pode se repetir aqui em mais de uma tupla. Então, se já tem aquele valor 1 em uma tupla da tabela, outra tupla não pode ter o valor de 1 para o ID. Bom, então o CPF ele não vai fazer parte da chave primária, certo? Ele não vai fazer parte, porque eu já escolhi o ID como chave primária. Porém, como ele é uma chave candidata, eu tenho que torná-lo unique. Então, eu vou atribuir esse conceito de unique index, é um índice único, onde não pode haver também repetição. Ok? Não pode haver também repetição. Mas cada tupla vai ser visualizada olhando exclusivamente o ID. Ok? Vai ser diferenciada uma da outra olhando unicamente o ID. Muito bem. O nome e o CPF também não pode ser nulo. Not null, não nulo.
Nome também não pode ser nulo. Data de nascimento? Data de nascimento pode ser nulo sim, então eu não marco. Local também pode ser nulo, então eu não marco aqui. Muito bem. Esses outros campos aqui eu não vou comentar agora. Esse autoincremento aqui, eu recomendo toda a sua chave primária, que é um ID para a disciplina, eu recomendo colocar como autoincremento. Lá na frente a gente vai ver que este autoincremento ele vai nos ajudar na inserção de dados, porque quando você for inserir um dado nessa tabela, um novo dado, você não precisa passar um valor de ID, ele mesmo vai calcular esse valor de ID. Só que lembrando, nem toda tabela você vai deixar como autoincremento a chave primária, nem toda a tabela. Porque este autoincremento é o SGBD que vai escolher o valor da próxima tupla que for entrar. Então, você inseriu uma tupla, vai ter o valor de 1. Inseriu a segunda tupla, vai ter o valor de 2, de 3, de 4. Ele vai controlar isso. Agora, se a sua chave primária for um valor que você está controlando em outra parte do sistema, você não pode deixar que o MySQL faça isso sozinho. Às vezes você está gerando o ID ou às vezes você está gerando a sua chave primária que não é necessariamente um ID, ok? Por exemplo, se não tivesse ID e fosse CPF, a chave primária, você não poderia deixar o CPF como autoincremento, porque senão é o SQL, o MySQL que vai gerar o CPF, não faria sentido nenhum isso. Então é o usuário que teria que digitar o CPF. Muito bem. Ou ser coletado de outra base de dados, o CPF da pessoa, e por aí vai. Mas não algo que seja autoincremental, né? O incremento automático. Bom, mas nesse caso aqui, tudo bem ser autoincremento. Cada vez que eu inserir uma nova pessoa nessa tabela, soma 1 no ID. No último ID que tiver, se a última pessoa tem o ID 7, a próxima pessoa terá o ID 8, 9, 10 e assim por diante. Ok? Para isso que serve o autoincremento. Muito bem, turma. Então, nós temos esses conceitos aqui iniciais, né, uh, de estrutura da tabela de banco de dados no modelo relacional. Muito bem. Tá, mas e se essa pessoa tivesse também um relacionamento com, por exemplo, a tabela de telefone? De número, né? Sem acento, sem acento nesse momento. Vamos colocar aqui, conectar, conectar. Bom, então, supondo, né, que eu tenha um relacionamento entre pessoa então uma pessoa poderia ter vários telefones e cada telefone, né, ser de uma única pessoa no máximo, né? Então aqui a gente está tratando apenas a cardinalidade máxima, né? A gente não vai tratar a cardinalidade mínima agora, só para eu mostrar para vocês como que funciona o relacionamento, né? Como que você liga, né, uma entidade em outra e faz o mapeamento disso para o modelo relacional. O que, que vai acontecer? Bom, veja, a pessoa ela pode ter vários telefones, porém cada telefone é de uma única pessoa. Então, perceba que o telefone
é uma entidade, então eu vou seguir aquela regrinha de criar uma tabela para cada entidade. Na verdade, não uma regra, mas uma dica, né? Então, uma tabela telefone, porque nem sempre você vai ter o mesmo número de tabelas e o mesmo número de entidades. Pode ter mais ou menos dependendo do caso. Bom, mas aqui, como exemplo, eu vou criar uma tabela onde eu vou ter o, o telefone aqui, só que, veja bem, o telefone ele tem o ID dele, o ID do telefone, né? O ID que eu estou determinando aqui, tenho o número, certo? Desse telefone, apenas isso, ok? Aqui, este ID aqui do telefone, na verdade, eu poderia fazer o seguinte: este ID que está aqui no telefone, ele pode ser o ID do próprio telefone, né? Um ID do próprio telefone, ou eu poderia fazer o seguinte: eu poderia também falar que este ID que está aqui, na verdade, ele é o ID da pessoa, né? O ID da pessoa. Eu poderia ter isto também. Mas, neste caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Veja, este ID que está aqui seria o ID do telefone mesmo. E aqui é o número do telefone. Sei lá, varchar 25. Suficiente para armazenar o número do telefone. E não pode ser nulo. Bom, se eu fizer o seguinte, eu pegar este ícone aqui, ó, um N, clicar nele. Se eu clicar em pessoa e clicar em telefone, o que vai acontecer? Se eu fizer deste jeito aqui, essa pessoa, cada pessoa, concorda que ela não pode se repetir nessa tabela. Porque a pessoa que tem o ID 1, ela não pode entrar novamente em uma segunda tupla dessa tabela. Portanto, cada pessoa teria no máximo um telefone vinculado a ela. Cada pessoa teria no máximo um telefone vinculado a ela. Não é o que a gente quer. Então eu vou deletar. Vou clicar no telefone primeiro e vejo o que aconteceu. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ID do telefone, um ID gerado 1, 2, 3, 4, né? Cada telefone, o número do telefone e o ID da pessoa que possui aquele número. Agora sim, para cada vez que eu colocar um telefone aqui, este telefone é de uma única pessoa. Porque eu não posso, como a chave primária é apenas o ID, eu não posso repetir o telefone, né? Eu não posso repetir. Porém, eu também teria que fazer o seguinte: o número de telefone ele também não poderia se repetir nessa tabela, porque senão o ID1 teria o telefone 777. Por exemplo, o ID1 teria o telefone 777. O ID2 teria também o telefone 777. Se eu não colocar um unique aqui, né, para que não possa se repetir esse número do telefone. A gente poderia até deixar o próprio número de telefone, dependendo do caso, como chave primária, mas não é muito bom fazer isso. Não é muito eficiente fazer isso. Então, essa aqui seria uma forma de fazer, né, este
este mapeamento, né, do modelo R para o relacional. E veja o que apareceu aqui. Quando eu fiz a ligação, criou o próprio Workbench criou uma nova coluna. Que coluna que é essa? Essa coluna é a coluna que vai ser responsável por fazer uma ponte, fazer uma ligação entre a tabela pessoa com a tabela telefone. Seria o relacionamento entre pessoa e telefone. Quando você tem uma coluna que está apontando para outra coluna de outra tabela, nós chamamos isso aqui de chave estrangeira. Como assim? Quando eu fiz esta ligação, o MySQL criou para a gente uma chave estrangeira. Deixa eu deletar isso aqui. Ó, criou para a gente quando eu fiz, ó, vou pagar. Ó, cliquei aqui. Ele criou uma coluna que é uma chave estrangeira. O que é essa chave estrangeira? É um atributo na tabela, o qual este atributo aponta para outro atributo de outra tabela, no mesmo banco de dados ou em outro banco de dados. Porém, eu não posso colocar um valor aqui de pessoa ID. Eu não posso colocar um valor aqui de pessoa ID que não esteja na tabela de pessoa. Então eu só consigo povoar a tabela de telefone se tiver pelo menos uma pessoa nessa tabela, porque ele não vai deixar você colocar um valor de ID pessoa aqui que não tenha na tabela pessoa. E com isso você mantém a consistência do relacionamento, consistência dos seus dados, justamente fazendo essas chaves estrangeiras. Então você faz esse relacionamento ficar de forma correta e não ligar tuplas a tuplas que não existem ou tuplas que não são coerentes. Isso ajuda muito a fazer todo esse controle de conexão entre tabelas. Então, nessa tabela telefone, nós temos um atributo agora, pessoa ID, que é uma chave estrangeira, a qual ela aponta para ID na tabela pessoa. Então, pessoa ID está apontando para ID na tabela pessoa. Veja, quando eu passo o mouse, ele vai fazer um highlight, vai fazer um brilho, tanto na linha do relacionamento, um brilho verde, ó, na linha do relacionamento, na pessoa ID inteiro e na int inteiro da tabela pessoa. Então eu tenho essa chave estrangeira, essa foreign key, justamente para fazer o relacionamento acontecer entre tabelas. Então eu relaciono uma tabela com outra. Existem algumas formas de fazer isso. Uma das melhores formas de fazer é com a chave estrangeira. Então, veja, pessoa ID aponta para ID na tabela pessoa. E pessoa ID está na tabela telefone. Eu posso ver isso daqui, ó. Eu tenho um nome para essa chave, ele gerou um nome para essa chave estrangeira chamada FK, né, foreign key, telefone pessoa. Referencia uma tabela. Qual tabela? Dentro do banco de dados, meu primeiro banco de dados, a tabela pessoa. Então, essa é a tabela pessoa, que está dentro de meu primeiro banco de dados. E qual coluna que ela referencia? A coluna ID. Então, pessoa ID aponta para ID na tabela pessoa. Então, a gente pode visualizar aqui na interface gráfica as chaves estrangeiras. Certo? Então, ele gera isso aqui para a gente automático. Eu poderia fazer na mão. Eu poderia criar uma coluna aqui na mão, criar uma chave estrangeira, colocar um nome para ela, apontar para qual tabela, qual valor, tudo de forma manual, ou simplesmente deixar que o próprio
o Workbench faça isso para nos ajudar. Só que tem que tomar cuidado. Você tem que conferir o que ele está fazendo, se é aquilo mesmo que você queria. Muito bem. Então, esses são os principais conceitos do modelo relacional. Então, vocês têm que saber tabela, onde a tabela pode ter chave primária, chave candidata, unique, autoincremento, chave estrangeira. Então, esses conceitos, not null. Então, esses conceitos são fundamentais para se trabalhar com um modelo relacional. Além disso, né, você tem que ver que o modelo relacional tem também a ligação, né, entre as suas tabelas. Então você pode, por exemplo, aqui no modelo, né, mudar a notação, né, a notação simplificada, notação do objeto, né, a clássica, essa outra notação aqui, e a padrão, né? Eu prefiro usar a padrão do MySQL, do Workbench. E o modelo clássico, né, um para muitos, né, asterisco, seria o N, né? Tem esse aqui usando um e infinito. Uma pessoa para infinitos telefones, né? Podendo ter infinitos telefones, né? Entre aspas. E o telefone no máximo, né? Uma pessoa. O ML. E def 1x. Esse P aqui. O clássico e o pé de galinha, né? Este modelo aqui. Eu prefiro este padrão aqui no relacional. Ok, pessoal? Então, por enquanto, estes são os principais conceitos para converter o modelo R para o relacional. Nos próximos vídeos, vamos ver em detalhes como é que você converte desde o relacionamento 1 para 1 até o relacionamento N para N. Também a gente vai ver o relacionamento 1 para N, N para 1. Vamos ver especialização, como é que a gente transforma a especialização para um modelo relacional. Então, tudo isso nós vamos ver nos próximos vídeos ali da disciplina, certo? Que estão no YouTube. Portanto, lembrando, né, que existem outros que a gente não comenta aqui, né, que a gente não vai comentar na disciplina. Então, para a disciplina, vocês têm que saber da chave primária, not null, unique, né, unique index, e o autoincremento. Então, além disso, né, também a chave estrangeira, certo? Chave estrangeira. Nós temos que saber como que isso daqui está exatamente funcionando, certo? Então, esses são os principais os conceitos que vocês têm que saber, os conceitos iniciais, né, para o modelo relacional. Para trabalhar com o modelo relacional, nas próximas aulas vamos ver a fundo cada mapeamento do modelo R para o modelo relacional. Até a próxima aula.